Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. Fala pessoal, tudo beleza? Wagner aqui novamente. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com gráficos do Excel, vamos dar sequência aos gráficos do Excel. E eu quero mostrar aqui para vocês que é possível você escolher o melhor gráfico dependendo dos seus dados, tá bom? E a gente vai trabalhar com um gráfico de colunas basicamente aqui, que eu quero mostrar para vocês como decidir qual é o melhor gráfico para utilizar. De antemão, pessoal, a gente tem três tabelas aqui. Na verdade, essa e essa é a mesma tabela e uma terceira tabela aqui. Vamos supor que você trabalha numa empresa, essa empresa vende bebidas e ela tem diferentes filiais aqui em São Paulo, Minas Gerais e Goiás, e pediram para você fazer um gráfico para mostrar aí diferenciações entre as bebidas vendidas nessas filiais. E aí você vai, faz inserir, vem em gráficos aqui, você já sabe que fazer um gráfico de coluna pode ser bom, mas aqui tem três opções, tá? Se você passar o mouse e deixar paradinho, aqui a gente tem a opção coluna agrupada. Aqui do lado, se você passar o mouse, coluna empilhada. Aqui no lado, se você passar o mouse de novo, coluna empilhada a 100%, né? 100% empilhada. Deixa eu chegar o meu mouse para cá para vocês verem, né? Então, assim, qual que é o melhor gráfico? Você sabe que o gráfico de coluna você pode fazer. Você pode vir aqui e selecionar, olha, o Excel vai fazer para você. Mas será que esse é o melhor gráfico, tá? E por que essa tabela está igual a essa? Pessoal, se você trabalha numa empresa, você pode fazer dessas duas maneiras, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei o valor das bebidas que foram vendidas e aqui eu simplesmente coloquei formatar células e coloquei moeda, tá? Nesse outro, qual que é a diferença? Eu não fiz isso. Eu coloquei a moeda aqui em cima do cabeçalho. Principalmente quem trabalha com graduação, universidade, mestrado, assim por diante. Geralmente o pessoal faz assim, dessa forma, tá? Organiza a tabela dessa forma, coloca a unidade já no título, mas de modo geral, para a sociedade em geral, pode fazer desse jeito ou desse jeito, não tem muito problema, tá? E aí você vai e faz um gráfico, ok, você edita esse gráfico, eu não vou mostrar edições, porque eu vou fazer algumas aqui daqui a pouco e já fiz na aula anterior. Mas você sabe que pode fazer um gráfico assim, beleza, tá? Se você fizer aqui, ó, dessa segunda maneira aqui, ó, qual que é a diferença, tá? A diferença vai estar no eixo Y. Tá vendo que nesse primeiro caso aqui apareceu no eixo Y os valores, tá? O cifrão antes dos valores. E nesse segundo caso não, só apareceram os valores, porque eu coloquei aqui o rótulo, né, o cifrão, eu coloquei junto com o título da tabela, no cabeçalho da tabela. Bom, mostrado isso, o que acontece? Parece que essa informação ela não está tão completa assim, porque o pessoal da sua empresa vende, na verdade, cerveja, refrigerante e água. Então, o que é melhor? É você fazer um gráfico onde só tem bebidas ou é você fazer um gráfico onde tem separadinho cerveja, refrigerante e água, tá? E aí você tem que pensar, será que eu tenho essas informações separadas? Às vezes você não tem que fazer, faz um gráfico de colunas mesmo, tá bom, tá? Ou então, se você não gosta do gráfico de colunas, faz um gráfico de barras, não tem muita diferença aqui não tem muito problema fazer um ou outro, tá? Mas se você tiver as informações, por que você não vai e faz um gráfico diferente, tá? Se você seleciona a tabela aqui e clica em gráfico de coluna e vai no primeiro gráfico de coluna agrupada, ele vai fazer este gráfico aqui com vocês. Então, o que aconteceu? Agora eu tenho cerveja, refrigerante e água separados em estados. Então, você acrescentou informações, você tem mais informações aqui. Se você selecionar, inserir e fizer o segundo, tá? Que é o de colunas empilhadas, olha a diferença. Tá? Então, o que ele fez no final das contas? Ao invés de colocar as barrinhas uma do lado da outra, tá? Aqui ele tinha cerveja, né? Então a cerveja de São Paulo, a cerveja em Minas Gerais, a cerveja em Goiás. Aqui ele tem refrigerante em São Paulo, refrigerante em Minas Gerais, refrigerante em Goiás.
E aqui não, quando a gente faz colunas agrupadas, ele empilha, ele coloca literalmente uma empilhada na outra, colunas empilhadas, tá? Ele coloca uma em cima da outra. Então o que acontece? Você consegue ter uma noção de cada compartimento. Então aqui você tem cerveja num estado, cerveja em outro estado, cerveja em outro estado, refrigerante num estado, refrigerante em outro estado, refrigerante em outro estado. E você tem a noção total, você consegue ver o que está vendendo mais. Então, nesse caso, a cerveja e a água parece que estão vendendo mais refrigerante do que refrigerantes. Tá? Ok, Wagner, então se eu tiver vários produtos e quiser comparar, mas ter uma noção do todo, né, usar esse segundo aqui pode ser o melhor, tá? Então você vem, inserir e faz esse segundo, que é o de coluna empilhada. Mas às vezes você quer saber em porcentagem o que está vendendo mais. E aí nesse caso você pode selecionar os dados, inserir, vem no gráfico, você pode fazer esse terceiro. Ele é muito comum, na verdade, tá? Você vai ver ele muito na sua carreira, porque às vezes não é só importante saber a quantidade, mas saber a porcentagem do que está vendendo mais. Por exemplo, vamos supor que a empresa está passando por uma alteração e eles estão tentando decidir o que eles vão vender. Vão vender mais água, vão vender mais refrigerante, vão vender mais cerveja, está passando por essa fase. E aí pode ser interessante você fazer um gráfico de porcentagens, tá? Para você tentar ter uma ideia do que é melhor. Nesse caso aqui não ficou tão bom, tá? Porque eu não sei, eu não estou conseguindo comparar cerveja, refrigerante e água no mesmo gráfico. Mas se você clicar em cima do gráfico, vai aparecer essa opçãozinha aqui, ó, gráfico de design. Você clica, você altera a linha e coluna, agora mudou. Agora você tem o estado aqui e cada barrinha aqui vai ser um produtinho. Então nesse caso, quando você faz isso, você consegue perceber. Parece por esse gráfico aqui, ó, que em São Paulo o refrigerante está vendendo bem, mas em Goiás nem tanto. Então será que essa filial de Goiás pode não simplesmente parar de vender refrigerante e focar onde ela está vendendo mais? Tá? Então quando a gente clica aqui, ó, ele muda, tá? Ele faz a mudança aqui do que está nas linhas com o que está nas colunas e às vezes te passa uma informação melhor do que você está querendo visualizar. Tá? A mesma coisa você pode fazer nos outros gráficos, tá? A mesma coisa você pode fazer nos outros gráficos. Note que ele está mudando aqui quem fica na legenda e quem fica no eixo X, tá? Ó, note que ele faz a mudança. Esse daqui também você pode fazer isso só para mostrar que funciona nos três, tá? Então, qual é o melhor gráfico para você utilizar numa apresentação? É o gráfico de colunas, o tradicional, né? O gráfico de colunas agrupada aqui? É o gráfico de colunas empilhada? É o gráfico de colunas em porcentagem? Depende, você tem que tentar entender o que é melhor para você fazer a sua apresentação. Mostrar os três talvez não seja o melhor, tá? Talvez seja interessante mostrar dois, talvez esse e esse. Às vezes você pode achar interessante, ou então só esse, depende um pouco do que você está querendo mostrar. Mas os três são possíveis. Ok, Wagner, eu entendi. Você pegou, fez alguns gráficos, testou qual que é o melhor, qual que tinha mais informações. Mas esse gráfico está feio, vamos dar uma editada nesse gráfico? Eu sempre vou fazer isso no final das aulas, tá? No final das aulas eu vou editar o gráfico, talvez minha edição não fique perfeita, mas eu quero mostrar para vocês procedimentos para você fazer o gráfico ficar mais legalzinho. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou clicar em cima do gráfico, página inicial, e vou de antemão mudar o tamanho das letras, porque, convenhamos, ninguém está enxergando nada ali, tá? Eu vou colocar o título do gráfico aqui, ó, vou colocar porcentagens para comparação. É um péssimo título de gráfico, mas só para deixar um título de gráfico ali. Quando você clica em cima do gráfico, aparece aqui, ó, gráfico de design. Quando você clica aqui, aparece algumas opções, tá? Eu não vou clicar em nenhuma das opções, porque eu quero eu mesmo fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, adicionar elemento gráfico, e vou colocar um título no eixo Y, que é sempre bom, tá? Você colocar um título aqui. Aqui eu vou simplesmente colocar porcentagens. Obviamente, porcentagens estão em %, tá? Aqui não tem muito o que fazer. Vamos colocar um título horizontal aqui. Vou colocar um título aqui, ó, produtos, só para constar, tá? Vou colocar até aqui do lado,
porque eu acho que fica melhor do que colocar aqui em cima. Vamos colocar mais algumas coisas aqui, ó, rótulo, tá? Eu acho interessante, nesse caso não fica tão bom. Nesse caso eu acho melhor deixar, como é um gráfico de porcentagens, talvez seja melhor deixar sem rótulos, tá? Se fosse um gráfico, por exemplo, esse daqui ao lado, colocar os valorzinhos talvez fique mais interessante, mas nesse caso eu não vou colocar não. Vamos voltar ali, gráfico design, vamos ver se tem mais alguma coisa que eu queira inserir. Aparentemente não. A legenda eu posso colocar no lugar que eu quiser. Olha aqui, a legenda está embaixo. Vamos mudar a legenda. Ele te dá várias opções. Ó. Vou colocar a legendinha, por exemplo, aqui. Tá? Aí o que eu vou fazer? No título, eu vou pegar no título e vou colocar aqui, ó, em cima das legendinhas. Tá? Então você pode fazer isso. Às vezes você não acha legal onde o Excel está querendo colocar, você tem a opção de mudar. Tá? Olha, eu quero colocar o título aqui embaixo. Você pode, não tem muito problema. Então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que você tem essa liberdade de selecionar cada caixinha e de mudar o local onde ela vai ficar. Essas linhas aqui eu não costumo gostar muito não, tá? Então, geralmente eu tiro. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou modificar esse eixo aqui, porque não tem nada, né? Essa opção de gráfico não apareceu nada aqui. Eu gosto que apareça, então vou clicar com o botão direito, formatar eixo. Botão direito eu selecionei a caixinha, formatar eixo. Vou clicar nessa primeira opção aqui, tem preenchimento e linha, e eu quero mudar só a linha, vou colocar uma linha sólida, vou colocar preto, tá? Agora, tá vendo que apareceu uma linha pretinha aqui? Eu vou aumentar o tamanho dela só para vocês verem que eu inseri a linha, tá? Não que vocês devam fazer desse tamanhozão aqui não. Vou fazer a mesma coisa com o eixo aqui de baixo. Quando você organiza para editar o gráfico seguindo um certo procedimento, aqui, por exemplo, eu estou mudando o eixo, aqui eu vou mudar eixo também. Aqui já fica na caixa selecionada, então você não fica muda aqui, muda aqui, muda aqui. Não, seleciona um eixo, muda ele e vai para o outro eixo, já que você tem dois eixos. Aqui eu vou colocar uma cor preta também. Eu gosto que tem aquelas marquinhas, né? Aquelas marquinhas que você encontra aqui, que são as marcas de escala. Eu vou colocar aqui externo, tá? E agora eu vou voltar lá e vou diminuir, porque aí ela ficou muito grande, né? Ó, diminui o tamanho, eu achei que assim ficou menor. E aí essa de baixo aqui, também vou diminuir um pouco. Acho que assim fica melhor do que estava antes, tá? Aqui eu vou aumentar mais um pouquinho. Isso. Aqui agora eu acho que ficou padronizado, ficou bonitinho. E agora eu vou fazer uma terceira coisa que eu não fiz no vídeo anterior, mas que eu acho muito bacana, tá? Como você tem água, refrigerante e cerveja, o que você acha melhor? Deixar essas cores ou você acha que fica mais bonito colocar uma fotinha ali? Pessoal, vai na internet, pesquisa no Google Imagens, pega fotos, tá? No Google Imagens, quando você vai selecionar uma imagem, você pode selecionar só transparentes e você pode salvar elas no seu computador. E aí você pode vir aqui, ó, clica no botão direito, formatar série de dados para abrir essa caixinha aqui. Eu vou colocar no preenchimento e eu vou colocar preenchimento com imagem, tá? Nesse caso aqui, já apareceu cerveja que eu já tinha testado antes, mas você vem inserir de um arquivo e procura, tá? Aí nesse caso aqui, ó, eu selecionei esse arquivo de cerveja, eu salvo um monte de imagens, tá? Na minha pasta imagens do meu computador, eu tenho um monte ali. Coloquei a cerveja. Aqui em cima eu vou colocar o refrigerante, então botão direito, formatar série de dados. Ele já estava aqui, né? Mas só para mostrar para vocês o procedimento. Imagens, vou inserir e agora eu vou procurar o meu refrigerante. Tá? Tá lá na letra E, eu salvei. E no terceiro, já que é água, imagens, inserir de um arquivo. Vamos atrás da minha água, beleza aqui. Não ficou tão legal, né? Porque agora, antes você tinha bem definido aonde que estava, né? As colunas empilhadinhas ali. Agora não. Por quê? Eu selecionei imagens que tem fundo branco, tá? Eu poderia ter selecionado imagens com fundo transparente, mas acabei selecionando com fundo branco. Mas agora o que você pode fazer? Você pode clicar aqui em cima, formatar a série de dados, aqui já estava aberto, tá? Então não vou fazer o procedimento de novo. E você vem em bordas, e você pode mudar a borda, sei lá, cerveja é uma cor mais amarronzada.
achar uma cor um pouco mais parecida com marrom, que lembra a garrafa da cerveja, tá? Essa aqui. Vou aumentar o tamanho da borda. Você pode mudar algumas opções aqui. Você pode colocar pontilhado duplo, pontilhados, né? Você pode testar e ver o que você acha melhor. Só para vocês verem aqui, eu vou fazer os 3 diferentes, tá? Vou fazer os 3 diferentes. O primeiro eu vou deixar assim. O segundo eu vou colocar uma linha. Como eu coloquei laranja, eu vou colocar bem laranja ali também, ó. Opa, estou mexendo na transparência, quero mexer no tamanho da borda. Aqui eu vou deixar tracejado, só para vocês verem, tá? E nesse daqui, linha sólida, aí a água fica mais fácil, né? Eu vou colocar um azul. Padronize o tamanho da largura quando você for usar a borda, tá? Aqui eu só quero mostrar para vocês. Da água, por exemplo, eu vou colocar 2 linhas. Aqui não dá para ver direito, eu vou aumentar o tamanho, ó. Para vocês verem que eu coloquei 2 linhas na água. E aí você tem um gráfico, talvez um gráfico mais bacaninha, tá? Talvez um gráfico aí um pouco mais divertido de você estar apresentando para outras pessoas. Não que esse gráfico tenha ficado muito top, é que eu só quero mostrar para vocês as formatações. Eu não estou preocupado em fazer um gráfico super top, não. E aqui você pode vir e ver se você quer acrescentar mais alguma coisa, né? Às vezes você quer acrescentar aí mais algumas informações e você pode vir aqui em adicionar elemento do gráfico e colocar algumas informações ali, tá? Para esse caso, eu não acho tão relevante acrescentar mais nada, não. Eu acho que o gráfico já ficou ok. E dá para você perceber, né, que olha, refrigerante realmente aqui, ó, está diminuindo, né? Dá para você ver no próprio tamanho da imagem. A água está aumentando, então nesse estado aqui em Goiás, talvez vender água e cerveja seja melhor do que vender refrigerantes. Às vezes uma filial voltada para isso, tá? Ou então você tem que fazer alguma coisa na empresa para melhorar a venda de refrigerantes. Fica um gráfico bacana para uma apresentação, um pouco melhor, né, do que um gráfico tradicional que o Excel solta, né? E essas opções de formatações eu queria estar mostrando para vocês. Dá para fazer muita coisa aqui, mas no vídeo anterior eu já mostrei como fazer algumas das principais formatações, tá? Então não vou repetir aqui, mas é sempre importante, vai lá, clica no gráfico, botão direito, formatar a área do gráfico, vê quais são as opções de formatação. Quando você clica nas barrinhas, tá? Muda as opções de formatação, então dá uma olhada, vê o que você pode fazer para melhorar. Se você estiver numa universidade, tá? Num trabalho mais técnico, lembre de colocar o eixo X, o eixo Y, perdão, escrito direitinho o que é o eixo Y. Se você estiver numa empresa, talvez isso não seja tão necessário, porque na apresentação você fala isso, você quer deixar o gráfico bonito, bem apresentado, tá? Mas na universidade você tem um padrão de apresentação. Então assim, eu acho bastante interessante para vocês terem essa consciência de que, opa, eu tenho um conjunto de dados que tem uma variável só, mas será que eu consigo desmembrar ele e mudar o meu tipo de gráfico, tá? Eu acho que para esse caso aqui é bem pertinente você fazer um gráfico diferente daquele gráfico tradicional que solta, que o Excel solta ali no primeiro gráfico de colunas, que é o colunas agrupadas, tá? Ah, Wagner, agora mostra o gráfico de barras. Eu não vou mostrar gráfico de barras, porque o gráfico de barras e de colunas é exatamente igual que eu já fiz no vídeo anterior, tá? Então eu não vou formatar um gráfico de barras. Aqui tem as mesmas opções, ó, barras empilhadas. Aqui a gente tem barras 100% empilhadas, ou seja, em porcentagem. É a mesma coisa, tá? Ele faz o mesmo gráfico, mas agora deitado. Tem a mesma opção de colocar gráfico de design, alternar linhas e colunas, ou a mesma opçãozinha. Então você pode escolher o que você acha melhor de colocar na legenda ou de estar inserido no gráfico. São as mesmas opções, então não vou fazer aqui novamente. O gráfico de barras e o de colunas são extremamente parecidos, tá? Assim como eu falei no vídeo anterior, você pode usar ou um ou outro, ok? Tanto faz. Em algumas situações, usar o gráfico de colunas é melhor, quando você consegue organizar os dados, tá? Do menor para o maior, por exemplo. Mas nesse caso não, é São Paulo, Minas Gerais e Goiás, são 3 estados, você não precisa fazer nenhuma organização. Então você poderia sim fazer o gráfico de barras, ok? Um abraço, a aula aqui termina por aqui, tudo de bom.
Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.